Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta palavra: quando seus ramos ficarem verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando vedes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. O povo chama este evangelho apocalíptico, colocando uma palavra tão esquisita. Em grego pode ter até um sentido. Aos nossos ouvidos de bastante ignorâncias de línguas, não tem sentido. Quer dizer, dá susto só. Eu chamaria o evangelho da lógica, não apocalíptica. É a lógica. A lógica, se você admite um certo princípio, porque que nem na ciência, você admite um princípio. Quer dizer, o princípio da gravidade. Se você joga uma pedra, sai de baixo, porque senão vai cair na tua cabeça. É a lógica. Então, como cristãos, aí começa a vir o que é uma fé cristã, que é muito clara, muito específica. Como cristãos, nós sabemos que por Ele e para Ele. Quem é este Ele? O Filho do Homem. Ele se chama o Filho do Homem. Nós somos filho do homem, não é? Nós não somos filho da mãe, não. Somos filhos do homem. Nós somos seres humanos. Então, nisto entra também a nossa história. Aí que vem a fé cristã, que sempre repito. A fé em Cristo, simplesmente que Ele exista, independentemente de mim. Olha, para mim tanto faz. Se uma pessoa é muito rica, existe lá, e eu estou um coitado pedindo esmola na rua, estou doente, não posso trabalhar. Que vantagem eu tenho? Nenhuma. Agora, se a pessoa rica me convida a entrar na sua casa, arruma um médico para mim, me dá comida, aí sim, vale a pena. Então assim é Deus. Se Ele existe, se Ele ressuscita, se Ele vence todos os inimigos do ser humano, se Ele me convidar a participar desta vida, aí sim. Este é o princípio da fé cristã. Este porque Ele é simplesmente um homem. Neste homem, que já outras vezes nos explicamos, no ser humano é onde habita Deus. E é onde habita Deus. Por quê?
Porque Deus não cabe dentro de um templo. Na antiguidade, quando o Antigo Testamento, Deus mandou fazer a arca, se vocês lembram. Então a arca deve ser assim, 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 assim. E neste templo, depois esta arca era carregada junto com o povo de Israel. Com a tranquilidade do reino de Israel, que parece que nunca teve esta paz, nunca encontra a paz que procura, e não vai encontrá-la mesmo. E Davi estabeleceu o reino de Israel, e eles pensavam exatamente, aí que está, Deus promete uma coisa, mas a nossa fantasia já vai longe, então imagina outra coisa. Deus prometeu um reino, mas não prometeu um reino na terra. Tanto que vocês podem perceber que quando os apóstolos estavam juntos, sempre perguntavam para ele, até depois da ressurreição de Cristo, ele não tinha entendido quase nada, os apóstolos. Aí a gente se conforta, com tantos anos de cristianismo, eu entendi alguma coisa? Acho que não. Creio, mas entender mesmo, sei lá. E eles perguntaram, Jesus, é agora que você vai estabelecer o reino de Israel? Eu vejo que ainda agora estão lutando lá para restabelecer a nação de Israel. Então não é uma fantasia que a gente está tratando, como pensam que a religião é uma utopia, é um sonho, uma evanescência, sair fora de si, para tirar o estresse e tantas outras formas. Não. É uma realidade muito clara. É a revelação das coisas que a nossa cabeça busca. Buscamos, lógico. Quem é que não busca a verdade? Quem é que não é curioso de querer saber as novidades todas? Mas ainda não são reveladas. Então nos revela agora, neste Evangelho de hoje, o quê? O cerne do universo. Para que serve este universo? Agora, para vocês terem uma ideia de como a coisa é grandiosa na sua pequenez, imensa na sua pequenez. Quantos estudos, quantas universidades, quantas pesquisas a gente estava conversando para conhecer o universo, para mandar o homem até a Lua, quando descobrir as Américas. Está na ansiedade da humanidade toda. É justo que seja assim para os seres humanos. É justo. Nós procuramos. Agora, em Cristo nos revela que todo este universo material que a gente vê, depois vamos entrar no universo do cérebro, do pensamento. É grande a coisa, não é pequena, é grande. É grande. A fé cristã não é pequena, não é mesquinha, não. Todo o universo cristão, todo o universo, foi criado por quê e para quê? Foi criado, aí entra o primeiro princípio da fé, admitir um princípio criador da vida, que você chame de Javé, que você chame de outro nome dos deuses que os antigos admitiam também, porque todos os povos antigos eles viviam o rei e o templo. Eram as duas entidades grandiosas, assírios, babiloneses, egípcios, todos eles eram o rei e o templo. Por quê? Os próprios reis traziam a sua autoridade de uma descendência divina para adquirir já o povo. A grande novidade depois da Grécia é que inventou a democracia, que a autoridade é dada ao chefe pelo voto popular. Então foi uma grande novidade cultural, não foi pequena.
Então veja quanta coisa que entra se nós analisarmos bem o que é uma fé. Então, nesta fé cristã, vai que por ele, mas quem é ele? Um filho de um carpinteiro. Um filho de um carpinteiro. Um homem que viveu simplesmente a vida humana. Mas neste filho de carpinteiro estava quem? O Verbo. Que através dele e em função dele foram feitas todas as coisas. Então veja bem, ele assumindo uma dimensão humana. Eu não digo só um corpo humano, porque a nossa cabeça vai só reduzir como um invólucro, como se fosse um templo, assim, que a gente constrói e você pensa que fechou Deus lá dentro. Não. Ele vivendo na pessoa humana, feita de sentimentos, feita de afetos, feita de inteligência, feita de intuições, feito tudo que é um ser humano, o próprio Deus, que depois fala Deus conosco, veio habitar. Agora, se ele veio habitar neste ser humano, quer dizer que o universo inteiro, material, então ele não fica mais um Deus que fica pairando lá em cima. Não. É um Deus que se fez matéria, veio habitar na matéria, só que é uma matéria viva, que somos nós. Acaba os templos que Salomão construiu. E que depois o próprio Salomão ele falou. Quando a oração de inauguração do templo, ele mesmo falou: Deus, eu construí um templo, um grande templo para você. Mas será que este templo, você vai caber nele? Se nem os céus, nem a criação toda pode te conter, como é que você vai caber aqui? Mas simplesmente Deus vai construir um templo para que os homens venham te buscar neste templo, que seria a função das nossas igrejas materiais, buscar a Deus dentro da igreja para rezar. Mas você não está no templo. Tanto que, veja bem, para não pensar que a gente está falando umas besteirinhas assim, este templo que foi destruído a primeira vez com Nabucodonosor, no ano de 587, mais ou menos, aí, e deportou. Foi a primeira grande emigração do povo de Deus, o povo de Israel, para a Babilônia. Foi destruído. Depois de 70 anos, eles voltaram. Reconstruíram o templo. Preste bem atenção. Voltaram a reconstruir o templo. Com a vinda de Cristo, aonde ele, homem, se tornou o templo de Deus, é gozado. E ele não coube no templo material, mas coube inteirinho dentro do ser humano. Então, somos uma bela porcaria, mas somos grandes. Quando olho o céu, as estrelas, falo o salmista, e me lembro do homem. O que é o homem? Para que tu te lembres dele. O fizeste pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra tu o coroaste. Este é o grande mistério do ser humano. Não é mistério de economia, não é mistério de doença, não é mistério. É o ser humano em si. Então, neste ser humano coube. E quem construiu este templo, gozada, aí que nós encontramos a grandiosidade de Maria. É gozado que tem tanta gente que vai ver o
Depois o juízo universal de Michelangelo paga uma nota, faça uma fila, agora que tem que fazer uma fila enorme para entrar nos museus vaticanos. Tem gente que vai ver as catedrais, isto e aquilo, mas ninguém vai ver Maria como aquele que construiu o templo para que Deus pudesse habitar na terra conosco. Sim, se vai ao santuário de Maria, mas de outra forma, para pedir coisas, para pedir graças, mas não para contemplar este acontecimento. Nós perdemos o gosto do ser humano, porque perdemos o gosto de nós mesmos, sabe? E como disse, com a morte e a ressurreição de Cristo, aconteceu um fato, que no templo existia a parte externa e a parte interna. Na parte interna, o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano para ser oferta. E fora se oferecia, que é a leitura da segunda leitura hoje, fora se oferecia os holocaustos, quer dizer, você tinha o sentimento de pecado, etc. Então você ia lá, oferecia de acordo com o tamanho. Eu lembro quando eu fui em Istambul, que a gente tinha que deixar os sapatos fora da mesquita. Então, comecei a ver os muçulmanos que lavavam ou a ponta dos pés, ou o pé inteiro, ou a perna toda, os braços. De acordo com o pecado, você se lavava. Mas os homens criam esta coisa, está dentro do ser humano. Você querer se libertar da culpa, do sentimento de culpa. Não tem como. Então cria estas fórmulas para você se libertar. Entendeu? Então Deus, conhecendo a miséria humana, a pequenez humana, é como a mãe que esmiuça a comida para dar para a criança como ela pode digerir. Então não é que Deus se atrasou, não. Deus leva um plano para frente. Então, o que aconteceu? Ele também estabeleceu que oferecesse os holocaustos. Existia holocausto para os pecados. Então você cometeu este pecado, ele oferece isto, dependendo do tamanho do pecado. E tinha os holocaustos de comunhão, onde os animais eram esganados, eram cozidos, assados. Acho que foi aí que começou o churrasco, não? Acho. Deve ter sido. Foi nos templos lá que começaram o churrasco, que assavam e depois distribuía para o povo. Esse se chamava holocausto de comunhão, que o povo, através daquilo, entrava em comunhão, pensava com Deus, oferecido a Deus. Então a parte era a cabecinha do ser humano que podia compreender aquilo. Então, com a vida de Cristo, aí que vem a fé cristã, que por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Então, quando Ele morreu na cruz, o véu que separava o lugar mais santo que entrava o sacerdote só uma vez, os holocaustos eram oferecidos fora, se rasgou. No Evangelho nós encontramos isto. O véu se rasgou. Quer dizer que definitivamente Deus apareceu aos homens. A história mudou totalmente. No ano 70 depois de Cristo, Tito destruiu Jerusalém. Nunca mais reconstruíram o templo. Só existe o muro das lamentações. Por quê? Acabou a história, a pré-história. Antes de Cristo é pré-história. Em Cristo é a história. Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Por quê? Pelo pecado do mundo, que, repito, é coisa feia o pecado. Porque se nós somos a imagem de Deus, e na nossa vida cotidiana, nas nossas angústias, nas nossas doenças, na nossa pequenez, na nossa vaidade, no nosso orgulho, o que nos deparamos é só miséria. Depois, no fim da vida, que é só a morte, destruição total, isso, gente, tem que entrar na nossa história, na nossa fé. Não pode ser. Não é os pecadinhos que a gente faz, gente, aquilo é o efeito visível daquilo que está dentro.
Então, quando se fala de redenção, Deus veio redimir o homem por dentro. Não haverá redenção no mundo se o homem não for redimido por dentro. Gandhi, que não conhecia o cristianismo, falou isto. Ele era um homem profundamente de oração. Ele mesmo falou: eu não sou homem político, não sou nada que vocês pensam. Eu sou simplesmente um homem de oração. E um dia ele falou: se o contador, contando o seu dinheiro, não for contemplativo, se o mecânico, o romântico não foram contemplativos, se o político não foram contemplativos, se todos os ofícios humanos não forem contemplativos, o mundo não será salvo. Nunca. Isto Gandhi. O ser humano fora da realidade de Cristo. Em Cristo já nós temos a resposta mais clara. Se, primeiro, cada um de nós não se perder em Cristo e Ele não penetrar dentro de mim, nós nunca seremos salvos. Porque aí não precisa mais fazer a oferta pelos pecados, como fala a carta aos Hebreus. Porque o pecado já foi perdoado. Em Cristo, nós já somos perdoados. E como é que somos perdoados? Porque onde existe a morte, entra a vida. Aí que começamos a compreender, como disse antes, pela minha fé cristã, eu entendo que eu sou um pobre, um miserável, eu estou doente, marginalizado, mas existe um homem rico. Aí ele me chama: Vitório, vem na minha casa, eu vou cuidar de você. Vem na minha casa. E Deus nos convida a participar da sua vida, aonde cabe a escolha cada um de nós, ou continuar na nossa vida, ou participar da sua vida. Esse é o perdão dos pecados. Não é simplesmente a passar a mãozinha na cabeça: não foi nada, não é isso. Não. Onde existia um vazio, Ele preencheu com a sua graça. Esta é a história pessoal. A história social, que tem também uma história. Como Gandhi dizia que precisa ser contemplativos, se o mundo não for em Cristo, não cristão, porque na Europa, estou falando tanto da Europa cristã contra os muçulmanos, porque não tem nada de cristianismo na Europa. O que tem? É mais materialista do que os outros continentes. Não sobrou nada de cristianismo. Entendeu? Então, nós homens cristãos mesmo, aí entra a dimensão social. Só para a gente se compreender um pouquinho, praticamente e historicamente, a Europa começou com 3 homens cristãos: De Gasperi, Schumann, francês, De Gasperi italiano, Schumann francês, Adenauer, alemão. Adenauer tinha um filho jesuíta. Schumann, quando moço, tinha entrado no seminário, mas a vocação de padre ficava muito apertada para a sua cabeça. Saiu. Quando ele ele foi chanceler da França, morava numa casa emprestada, alugada, que não tinha dinheiro. E De Gasperi tiveram que emprestar, tiveram que fazer uma vaquinha, primeiro-ministro, 8 anos, tiveram que fazer uma vaquinha para comprar uma casinha para ele. Um pouco diferente dos nossos políticos, não é? Bastante, não? Então, o que acontece? Os 3, depois de tantas guerras, queriam fazer a Europa dos povos.
onde cada povo conservasse a sua autonomia, a sua liberdade, a sua cultura, etc. Não é uma nova forma, não era mais, acho que ele já, sem querer, estava vendo um mundo globalizado, onde não são destruídas as minorias, mas desenvolvem todas as próprias qualidades. Era a Europa dos povos, virou a Europa do euro. É lógico que vai afundar, não tem como. Uma visão cristã cuida do ser humano. Uma visão econômica cuida da economia e da moeda. Então, isso já em pequena parte, para vocês compreenderem o que é o mundo em Cristo. Fora de Cristo só existe a morte, e em Cristo existe a vida. Então, quando ele fala que foi feita a oferta dos pecados, a gente estava explicando antes, a cruz de Cristo é totalmente outro sentido. Repito e insisto pelas besteiras que às vezes se fala dentro da própria igreja. Quando se quis desculpar o povo judaico, que não foi o povo que condenou Cristo, mas foram só os fariseus, foram os sumos sacerdotes. Não é isso. Foram os romanos, Pilatos. Não é isso. Ele se ofereceu. Então não tem culpa nem os judeus nem os romanos. Jesus falou muito claro antes. Vocês nunca meditaram nisso, não é? Ninguém me tira a vida, fala Jesus. Eu tenho o poder de dar a vida e de retomá-la quando eu quero. E aos apóstolos falou várias vezes: é preciso que o Filho do Homem seja entregue. Mas por quê? Porque exatamente a cruz de Cristo tinha uma lógica. Na lógica de Cristo, por isso que eu falei desde o comecinho, não é apocalíptico, porque vai cair os céus, a terra. Eu lembro que uma noite suei frio, porque a gente estava aí no mundo antigo, estava na era lá, batendo trigo, e a gente dormia de noite, um luar maravilhoso. Eu pensei, minha nossa, se a lua cair na minha cabeça, o que vai ser? Tremendo frio. Então, quando a gente escuta que vão cair, existe aquilo, não é. Finalmente, o mundo vai ter outra ordem. Tudo vai ser harmonizado em Cristo. Ele é o Verbo. E termino, para compreendermos isso. Poderíamos ir muito longe do tema de hoje, é maravilhoso, mas termino. Imagina vocês que o mundo seja todo o meu ser. Se eu bater a cabeça, que a minha inteligência não funciona mais, que vale eu ter um corpo de atleta, ser um Superman, que vale eu ser uma Miss Universo, que vale ter todas as minhas riquezas materiais. E eu perdi simplesmente a inteligência. A inteligência, voltando, vai coordenar e avivar todos os meus movimentos. Assim é o Verbo. O Verbo que se fez carne, e o mundo tem um futuro, sim. Em Cristo. Repito, o mundo tem um futuro em Cristo. Ele me chama da minha miséria para participar dele, para eu participar deste futuro, para participar na construção deste mundo, para viver neste mundo. E os outros? Cada um escolhe o seu futuro.